Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa aqui nas nossas noites de quinta-feira no canal que você já conhece, o Prazer Carnal. Como eu sempre, eu peço para você se inscrever, dar um like e já viu que tem muita novidade toda semana, então pode clicar no nosso sininho para ser avisado sempre que tiver uma live ou um vídeo novo for publicado. Hoje nós temos um tema delicado, é um tema incômodo, mas é muito importante: depressão. Não é exagero falar que vivemos uma pandemia no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença aflige mais de 330 milhões de pessoas aqui nesse mundo. Os casos no Brasil estão acima da média mundial. Em uma sala com 20 pessoas, uma tem depressão. A incidência é maior entre mulheres, mais comum entre adultos, entre 55 e 69 anos, ou seja, eu estou fazendo uma live também em causa própria aqui, porque eu tenho 57. Os números são assustadores, em todo caso, em todas as faixas etárias. Em casos graves, sabemos, infelizmente, a depressão pode levar ao suicídio. A morte é um tema tabu, tirar a própria vida é algo ainda mais controverso no nosso mundo, mas suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, 12 mil casos por ano, 97% deles relacionados a transtornos mentais. O principal deles, principalmente a depressão. Aqui não há nenhum julgamento, pelo contrário, depressão é doença, está na hora de encarar objetivamente essa questão. Essa conversa de hoje também tem a ver com o Setembro Amarelo, campanha de prevenção para o suicídio, criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina. Se você tem depressão, se você acredita que possa sofrer de depressão, se você tem um parente, um amigo que tenha depressão, eu convido então agora você a ouvir Christian Dunker, psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP, autor de mais de 15 livros. Talvez você o conheça dos vídeos aqui no YouTube, das participações muito frequentes e boas na televisão, e a nossa conversa com o grande Christian Dunker começa logo depois da vinheta. Nelson, por favor, rode, para quem nos acompanha, a nossa vinheta. Prazer Carnal. Christian, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite desse canal. Já nos encontramos em tantos lugares pelo Brasil, né? E é um prazer receber alguém. Uso os seus livros, já os citei no meu livro sobre solidão, uso os seus livros com frequência, aprendo muito com você, então é um prazer receber hoje você aqui neste canal. É um prazer carnal, mental, espiritual estar com você. É sempre divertido, é sempre sagaz, é sempre uma oportunidade assim de... Acho que você é uma pessoa que escuta muito bem os outros, que escuta rigorosamente os outros, que vai naquilo que a palavra, vamos dizer assim, tem de mais agudo, de mais impactante sobre cada um de nós. E eu queria começar falando da depressão como uma síndrome. Então é bastante possível que a gente esteja falando de vários percursos, né? Uma síndrome é quando você tem vários sinais patológicos, mas eles nem sempre aparecem todos ao mesmo tempo e numa ordenação que a gente poderia prever a sua evolução, né? Então é possível que a gente tenha vários tipos de depressão e vários tipos de desencadeamento de processos depressivos. Muito frequentemente, o que caracteriza assim, de forma convergente esses processos é a anedonia. É um sintoma que eu acho que vai ecoar na sua cultura latina, né? E a perda da possibilidade de experimentar prazer ou satisfação com aquilo que você tem, tá? Frequentemente isso começa com uma suspeita de que a perda de satisfação vem do objeto, vem do outro, vem do brinquedo, e não da nossa capacidade de brincar, não da nossa capacidade de estar ali e extrair de uma situação o que ela tem de mais interessante, de mais prazeroso, né? E, frequentemente, a depressão ela
esvazia a nossa capacidade, portanto, de fazer com que o desejo circule, né? De criar um horizonte futuro no qual a gente assim aposta, se vincula, se implica, se engaja, né? O tempo para o depressivo ele fica mais curto, né? O tempo futuro. Por isso, grandes trabalhos sobre depressão, como o trabalho do Andrew Salomon, né? O demônio do meio-dia, e nos sonhos de depressivos a gente vê muito isso, a pessoa andando a sol a pino num deserto, tá? Andando, portanto, sem produzir sombra, sem produzir, portanto, uma posição perspectiva na vida, né? Como se a vida se transformasse numa monotonia, numa repetição, sem relevos, sem alternações, né? É de fato, como você falou, um mal epidêmico, uma forma de sofrer ascendente, a segunda causa de afastamento no trabalho, né? E ela tem uma determinação, a gente pode dizer, durante muito tempo, a hipótese de que se trataria apenas de um rebaixamento da serotonina ou da dopamina, que são neurotransmissores, né? Ela se estabeleceu como uma hipótese muito, muito persuasiva. No fundo, a gente foi vendo, a partir aí dos anos 90, depois dos anos 2000, que o cérebro determina a linguagem determina o cérebro. Então, a forma como a gente fala o que a gente está sentindo, a forma como a gente fala e interpreta o que o outro está sentindo, a forma como a gente narra o nosso sofrimento, a forma como a gente nomeia nosso mal-estar, a forma como isso se entranha nas nossas práticas de amor e de trabalho, ela é decisiva tanto para produzir a depressão quanto para reverter a depressão. Quer dizer, frequentemente, a pessoa tomada por uma depressão, ela parece assim se enamorar de uma avaliação onipresente. Ela passa a vida, né, vivendo aquela cena onde ela está, vivendo aquela parte do mundo, mas ao mesmo tempo como um locutor de um jogo de futebol, como um observador da cena dizendo, não, mas isso não está bom, não, mas isso não está certo, não, mas isso não vai funcionar, se criticando, se avaliando, se medindo, né? Por isso, a depressão, de certa forma, combina, vamos dizer, com uma cultura avaliacionista, uma cultura da produção sem parar e da avaliação contínua, né? É como se essa fosse a forma de sofrer, complementar com isso, complementar com a ideia de avalie-se permanentemente, meça-se permanentemente com a sua imagem, com os ideais que a cultura oferece, né? Contabilize tudo o que você faz, de tal maneira que isso ganha uma vida própria e a gente vai se desligando do que seriam assim nossos verdadeiros sonhos, a nossa capacidade de desejar, né? Desejar não é fazer metas, desejar não é cumprir objetivos, desejar não é perfazer uma lista de coisas que a gente sabe. Aliás, essa é uma das características que aparecem no discurso depressivo, né? De que existem certas condições objetivas que a pessoa se impõe e que ela diz, bom, eu não tenho, então eu não me autorizo a querer algo, eu não me autorizo a estar com outro, eu não me autorizo a levar adiante o meu desejo de reconhecimento e ao reconhecimento do meu desejo. Isso não tem nada a ver com força de vontade, pensamento positivo, orientação para a felicidade. Isso é um processo, vamos dizer assim, semi-autônomo. Uma coisa que tem a sua lógica própria, que a gente pode interferir, mas não se trata assim simplesmente de comandar a coisa por assim mais força de vontade. Aliás, isso costuma atrapalhar, né? Alguém que está deprimido e que consegue se abrir com você, que consegue abrir uma portinhola na sua culpa, que é um sentimento prevalente nesse quadro, para falar com você, e você responde, isso não é nada, isso vai passar, isso você precisa, enfim, olhar para o copo, metade do copo que está cheio, está recusando, no fundo, oferecer escuta
que esta pessoa está pedindo para fazer com você. Né? A escuta é a construção compartilhada de uma história, de uma investigação, de um compartilhar de coisas que a gente ainda não sabe para onde vai, por que vai. Né? Infelizmente, uma cultura escolar, corporativa, feita de perguntas e respostas, funções e disfunções, prazer e compressão sacrificial, é uma cultura que é compatível com a indução generalizada de depressão. Você sabe que a gente aprende em atendimento que se alguém vir reclamar no balcão, cheio de alguma dor ou aos gritos, a única coisa que você não pode dizer para essa pessoa é se acalme. Porque isso detona um processo de controle. A primeira coisa é dizer, você tem toda a razão, o senhor está coberto de razão, nós estamos do seu lado. E aí começa a acalmá-lo naturalmente. Mas eu queria, você já deu um panorama muito bom, geral, sobre uma sintomatologia e um debate sobre as origens e uma desculpabilização. Mas eu quero lembrar o seguinte, você acabou de lançar a Arte da Quarentena para Principiantes, um livro, e vamos falar um pouquinho desse momento, a conjuntura. A depressão, eu dei os dados lá no início da Organização Mundial de Saúde, do CVV, a depressão existe há muito tempo. Mas o que a quarentena fez para quem já tinha gatilhos depressivos ou já vivia processos depressivos? O que é ser depressivo na quarentena? Tá. É possível que a depressão ela seja assim uma espécie de contínuo, né? Com o seu aparente oposto, que são as síndromes ansiosas, né? Como se a depressão está para o passado, como a ansiedade está para o futuro. Muito frequentemente, pessoas que vão saindo da depressão fazem uma ansiedade, e muito frequentemente, ansiosos, permanentes, fazem uma depressão. Ou seja, há alguma comunicação entre esses dois quadros, né? A quarentena, ela convidou a todos para um exercício coletivo de sacrifício e privação, né? Você tem uma ordem, você tem uma recomendação sanitária que faz você se recolher em casa, faz você abrir mão de planos, perspectivas, às vezes pessoas que você vão, dinheiro, uma pauperização muito grande que já vinha em curso e aumentou ainda mais. Ou seja, a gente tem vários elementos que concorrem para uma certa interiorização, né? Uma certa solidão, um encontro com assim os nossos demônios, nossos abismos internos, aquilo que, de certa maneira, o depressivo ele está mais próximo disso do que os outros, né? Ele convive mais com isso. Depressão não é tristeza. Aliás, a depressão pode aparecer como irritação, ela pode aparecer como uma sensação de uma apresentação social de alguém que está sempre preocupado e que não aguenta não estar ocupado. Então, na quarentena, isso a gente já viu evoluir muito mal, porque as táticas de compensação depressivas, elas foram, assim, sendo minadas, né? A presença com o outro, a presença curativa do outro, a qualidade de relação, que é outra coisa muito importante para tratar a depressão, ela foi reduzida a telas, ela foi transformada em mensagens por telefone, houve uma rarefação, né, tanto da quantitativa quanto eventualmente qualitativa das nossas relações. Isso faz muito mal para quem está já em processos depressivos, já está lutando com a depressão. Por outro lado, Karnal, muitos depressivos encontraram, especialmente no começo da quarentena, uma espécie de alívio. Eu não tenho que sair da cama. Eu não tenho que tomar banho. Eu não tenho que ir para o trabalho e fazer aquela cara completamente postiça, artificial, que eu carrego como uma espécie de personagem no qual eu não me reconheço, e manter esse cotidiano sentido muitas vezes pelo depressivo como falso, como inautêntico, né? Essa trégua, ela foi muito importante para alguns. Quando
quando isso não se sobrepôs a, não, mas você tem que se expor em tela, você tem que trabalhar mais, porque aí o problema se duplicou. Mas muitos puderam ter algo que, para algumas depressões, é crucial, que é uma espécie assim de tempo mais lento. Tempo do mundo mais lento. Tempo do outro mais lento. Né? Em que é como se o funcionamento do depressivo ele se ajustasse um pouco melhor ao que está acontecendo no mundo. E isso ajudou muita gente. Porque uma característica de um bom investigador, um intelectual, é que exatamente a resposta nunca é muito bipolar. Então, não é assim. A depressão está relacionada à epidemia porque os depressivos se sentiram mais angustiados. Por outro lado, o depressivo que se submete à cenografia da sociabilidade agora está livre dessa angústia. É curioso. Lá no início você dizia como característica a perda de interesses, da capacidade de desejar, é um sintoma depressivo. Agora você disse que o excesso de ocupação é também uma válvula de escape, o que responde a um velho preconceito de que o depressivo seria alguém que seria preguiçoso. A própria definição medieval e católica de assédio, assídia, melancolia, envolvia, além do signo do planeta Saturno, envolvia uma melancolia própria da preguiça. Mas se é verdade que alguém que deseja menos pode ser um indicativo de depressão, desejar muito, compras, consumo, contato, também pode ser um sintoma depressivo, desejar sem cessar. Um clássico da psicopatologia e que da história, né, do estudo dos modos de sofrimento, é de que existem formas de depressão que se alternam no seu contrário, a mania. Né? Então, antigamente você falava em psicoses maníaco-depressivas, ou transtornos bipolares, ou a melancolia, Hipócrates, ou de Galeno. Há assim como a depressão se liga com a ansiedade de um lado, ela se liga com a mania do outro. A mania seria assim um pico de, vamos dizer assim, de agigantamento do eu, em que tudo é brilhante, em que a pessoa tem ideias incríveis todo dia. A capacidade de trabalho, a gente vê pacientes maníacos que escrevem um livro em uma semana. A capacidade de criação é notável. A capacidade de envolvimento e criação de um bom humor nas pessoas é incrível. Quem é esta pessoa clinicamente maníaco? O seu gerente de marketing, o meu candidato à pós-graduação, é a pessoa de sucesso, é aquela que os headhunters estão atrás. Né? Ou seja, a mania ela se tornou uma normalopatia. O maníaco, há textos, artigos científicos sobre isso, o quão maníaco, quanto de mania você precisa ter num bom executivo. Né? Como manter a mania, vamos dizer assim, produtiva, sem deixar que a pessoa entre no esgotamento, né? no queima do fósforo. E isso faz com que a gente olhe muito para a depressão, né? Diga, olha, essa é a patologia que é da época, e não consiga perceber a sua alma gêmea, né? O seu similar, né? Intrínseco, que é a mania. Né? Muitas pessoas, por exemplo, não levam em conta que a depressão às vezes não tem sintomas de afeto tão proeminentes, mas se expressa por dores no corpo. Dores, principalmente nas mulheres, né? Dores intermitentes, que às vezes fibromialgia, uma versão da depressão. E nos homens é comum que isso se exprima como irritabilidade, como cólera, como reatividade. Você diz, não, a pessoa tá assim, um porco-espinho. Isso é uma depressão. Nossa,
Você descreveu agora, eu sempre disse que eu nunca tive depressão, mas agora eu me identifiquei em todos os quatro. Eu tenho dores, eu tenho irritabilidade. Eu produzo um livro em 10 dias de uma semana. Eu também. 10 dias eu já fiz. Mas significaria de uma forma sofisticada que você está dizendo que o mercado consegue dirigir para o campo produtivo as pessoas que antes do burnout consigam iluminar rapidamente uma área produtiva. Ou dizendo, segundo a linguagem da minha avó camponesa, toda lâmpada antes de queimar dá um último brilho. Perfeita imagem, perfeita o canto do cisne, né? É isso mesmo que acontece. E as pessoas que sofrem com ciclos desse tipo, a gente sabe que, por exemplo, o risco para suicídio, ele aumenta muito na transição para a mania, né? Ou na transição para a depressão. Quando a pessoa ela intui que aquilo vai voltar, que aquilo está vindo de novo. Esse é um ponto sensível que a gente deveria alertar as pessoas. É um momento em que precisa de mais atenção, é um momento que precisa de maior cuidado, muito bem retratado naquele filme do Stephen Daldry, As Horas, que narra a história da Virginia Woolf, e a carta que ela deixa para o marido querido. Eu acho um grande documento, porque mostra que o depressivo não é um egoísta, que o depressivo não é alguém que está acusando os outros necessariamente, né? Mas é alguém que tem uma luta com os seus demônios, né? E acho que tem toda essa dimensão que você mencionou quando traz a melancolia, de que os depressivos, por um lado, eles estão fora do mercado, porque produzem menos e consomem menos. Por outro lado, elas estão assim numa posição privilegiada para mostrar, porque parece estar vivendo num outro tempo. Qual é o nosso tempo? São os escritores, os pensadores, os youtubers, que, aliás, sofrem frequentemente com processo depressivo. Você deve conhecer, né? Porque, entre outras coisas... Conheci no Japão jovens que não conseguiam sair mais do quarto, tem até nome isso. Tinha um tipo de agorafobia, ou seja, de aversão a sair do seu ambiente de conforto, até ligado à internet, né? Mas o que você fala me faz reunir duas ideias que eu queria lhe perguntar. Se o próprio mercado de trabalho, de acordo com você, mas acima de tudo, se a felicidade que está tão forte no Instagram. Se o depressivo é aquela pessoa que não consegue olhar para o Instagram sem acreditar que os outros são felizes, que a epidemia está lá, ele está fazendo pão integral, yoga, é uma alegria, o homeschooling, né? O home office dele é maravilhoso, né? Está fazendo ginástica. Assim. O depressivo seria alguém que acredita no Instagram e se sente mal, e o mercado reforça isso, porque todo mundo tem que estar muito bem. Se eu for infeliz, eu não consigo emprego. Eu sou barrado na entrevista. Eu sou barrado na entrevista. Eu posso dizer muitas coisas, menos que eu tenho tendência depressiva. Existe um tabu sobre a possibilidade de eu trazer à tona isso, porque existe uma barreira no RH quanto à depressão. Né? Então, Instagram e RH são elementos depressivos, Cristiano? O Montaigne, esse que eu tenho certeza que você cultiva e conhece, ele dizia assim: existem dois tipos de pessoas, os loucos e os loucos sábios. E os loucos sábios são aqueles que sabem que a vida é uma loucura, ou seja, que as pessoas estão mentindo, estão representando, que elas dizem coisas que elas não pensam, elas se enganam, ou seja, que o mundo é representação, que o mundo é um palco, né, um grande teatro. Esse é o louco sábio, né? O louco é aquele que não sabe que a loucura é louca. É aquele que acredita naquilo que ele representa, que o outro representa, naquele que, no fundo, ele não está bem situado no universo da representação. O modelo aqui é o Dom Quixote, né? Que leu livros em cavalaria em excesso e que agora ele se acredita um cavaleiro andante, né? Então, o mundo do RH, o mundo do Instagram, do Facebook, ele acelerou e tornou mais complexa essa gramática das representações, né?
Para o depressivo, eu acho que a gente tem duas coisas aí. Em primeiro lugar, a dificuldade, uma espécie de animosidade, de inquietude com a ficcionalidade de si, né? Manter esse personagem social para os outros, manter essa carapaça, né? Levar isso adiante, enquanto regime de ficção, né? Que presume, portanto, que eu estou representando, você também está representando, o Nelson está representando, e a gente tem os nossos personagens, muda, existe, sei lá, um ator, talvez, dentro de cada um de nós, existe o diretor da peça, né? O depressivo, ele começa a se identificar com o personagem. Ele começa a dizer, não, eu sou essa pessoa, né? Ele começa a acreditar, assim, numa espécie de ente no qual ele se transforma, né? E isso tem que ver com encontrar do outro lado também estruturas sociais que não mostrem que isso aqui é um teatro, né? Que não reconheçam dentro desse teatro personagens diferentes, desviantes, momentos de engasgo do ator, momentos em que ator e personagem entram numa espécie de desacordo, né? Nossa cultura pune severamente quem não é capaz de manter perfeitamente o tempo todo o seu personagem esperado. Então, o louco seria o Don Quixote e o louco sábio seria o Cervantes. Quer dizer, que observa a loucura e faz disso um romance de sucesso desde 1605. Eu gosto muito desse dos ensaios de Montaigne, que mostra a influência que ele sofreu de Erasmo e do elogio da loucura. Ou seja, de uma frase que em um mundo insano, parecer louco pode ser um sinal de sabedoria, que eu já usei em palestra e aparece às vezes como de minha autoria, que eu adoro. Opa! Só que, infelizmente, esse copiador, que é o Erasmo de Roterdã, me ouviu e lançou antes de mim. Mas eu queria fazer duas perguntas técnicas e relativamente rápidas, não sei se é possível. E é possível identificar na depressão um quadro que tem origem genética hereditária? É uma grande promessa, tem um campo forte de pesquisas, e há muito provavelmente marcadores biológicos que ainda não foram descobertos, mas que é possível que venham a ser, mostrando que quadros depressivos têm uma base genética, orgânica. Por que a gente pensa nisso? Tanto pela ideia do ciclo, né? Por que há essas inversões da mania com a depressão, quanto pelo fato de que existem vários quadros orgânicos que mimetizam, que produzem depressões. Por exemplo, hipotiroidismo, né? Então, o hipotiroidismo, você diz, uma pessoa depressiva, assim, textbook, com todos os 13 sinais clássicos. Mas é porque a tireoide não está funcionando, né? Você tem depressões sazonais, você tem vários elementos que sugerem, sim, que a gente tem uma determinação genética. Mas o que não aconteceu, e que estava assim, uma grande expectativa da ciência, era a prova disso, né? E eu acho que isso acabou acontecendo com todo o campo da genética, que quando a gente usa o genoma, quando a gente começou a dominar as tecnologias de manipulação de DNA, surgiu uma grande esperança de que a gente poderia, então, agir diretamente e facilmente sobre os processos etiológicos das doenças. Isso, aparentemente, está bem longe de acontecer, né? Em todo caso, existe um componente genético, né? Sim. O que significa muito mais como cada um lida com essa possibilidade genética e Sim. como o meio dialoga com essa genética. Mas também de um ponto de vista muito prático. Eu abro o jornal, eu vejo noticiário político e econômico. Eu leio os comentários nas minhas páginas sociais. É muito difícil eu não ficar triste. Muito difícil não ficar triste, né? E se não ficar, eu vou desconfiar, assim, seu amigo de psicopatólogo vai... Muito difícil. Agora, em que momento essa minha tristeza que ele ocorre, quase sempre quando eu tenho acesso às notícias do Brasil e do mundo,
em que momento eu identifico que existe uma depressão e que eu devo buscar ajuda profissional. Como eu distingo tristeza natural, que eu chamaria hoje de tristeza editorial, ou seja, comentários, notícias, e uma tristeza que não tem essa causa direta e permaneça. Como é que eu distingo essas coisas? É possível ver com clareza? Há uma diferença, mas há zonas de sobreposição, né? A gente pode dizer assim, a tristeza, ela é uma emoção relativa à elaboração de um afeto, portanto, que deve se relacionar com algo como notícias, né? Que me afetam e que produzem essa resposta, né? Esse moto. Mas, se aquilo fica em mim, se aquilo permanece ao longo do dia, se aquilo se transforma, às vezes, num pretexto para uma atmosfera de humor que já estava presente, né? Então, aí, assim, eu já estava triste antes de ler o jornal. Quando eu leio o jornal, eu me dou conta do que eu estava sentindo. Aquilo aumenta, vamos dizer assim, a minha autopercepção, minha própria percepção daquele afeto. Bom, quando a gente tem uma tristeza nessa extensão, né, uma tristeza que não varia, né, que ela é meio monótona, que mesmo quando a gente tem, por exemplo, eventos interessantes, prazerosos, a pessoa ela não consegue variar, alterar aquela tristeza para momentos de alegria, ou para momentos governados por outros afetos, de surpresa, por exemplo. O depressivo é alguém que vive com poucas surpresas, que perde também a densidade desse afeto, ou que vive assim num ciclo da culpa para raiva, né? Que vai deixando a tristeza como um afeto que outra característica aí se torna um afeto pouco produtivo, né? Não é uma tristeza que, por exemplo, nos leva a uma meditação, não é uma tristeza que leva a axídia, né? A uma inquietação com a sua fé, não é uma tristeza que faz você pôr o disco da Maísa e ler mais uma vez aquele poema do Baudelaire. Não, é uma tristeza que está ligada com outro sintoma chamado abulia, né? Que é a dificuldade de fazer o primeiro ato num determinado ciclo de comportamento. Do tipo, sair da cama. Aquela sensação de que é impossível eu, na tristeza que eu estou, agir. E às vezes, quando a pessoa consegue dar aquele primeiro passo, isso é muito importante, ela o resto do dia vai. Quando ela consegue começar, ela continua. Mas esse primeiro passo se torna muito difícil para muitos depressivos, e isso, às vezes, costuma minar as relações dessa pessoa. Aquele primeiro passo que é ligar para um amigo, aquele primeiro passo que é ligar para um terapeuta, que é procurar ajuda, que é dizer do que se está sentindo para o outro. Esse passo, e ele está, assim, atacado pela depressão também, né? Muitas vezes essa tristeza ela vai se tornando assim um pensamento, né? Um pensamento de que eu valho pouco, que a vida vale pouco, que os outros não precisam de mim. Isso é um pensamento típico, assim, estamos no Setembro Amarelo, para periculosidade, para atenção para suicídio. Quando a pessoa começa a dizer assim, não é que eu estou, vamos dizer assim, não em paz comigo, mas eu sinto que eu não farei diferença na vida desses outros. Que se eu não estivesse aqui, não faria falta, né? Bom, aí é uma tristeza que pode evoluir para ideação suicida, né? A pessoa começa a ter imagens de morte, ela está no trânsito, ela imagina um acidente, ela começa a imaginar seu funeral. Não é bom, né? E o passo subsequente é quando a gente tem, então, a premeditação, né? Quando a pessoa começa a procurar sites e a ler a respeito, a se interessar pelo assunto. Aí é realmente importante a gente ter em mente que é um processo que
pode ser revertido. Procure um profissional, procure um apoio medicamentoso, antidepressivos extremamente assim poderosos, que a pessoa não acredita que aquilo pode sair dela, né? Mas as medicações, elas são muito eficazes para depressões desse tipo, né? Interessante que a minha universidade, a Unicamp, estabeleceu um estudo em que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em suicídio. É um tema tabu, a imprensa evita tocar. Você ficou falando, por exemplo, a pessoa acha que ela não fará falta. Talvez seja perigoso o que eu vá dizer, eu sou muito influenciado pelo existencialismo, mas o que eu vou dizer é assim, ninguém faz falta no mundo. Eu não faço falta alguma. Não quero deprimir ninguém, mas eu vou seguir o caminho do Sartre. É por ser absolutamente inútil e absurda a minha existência que eu gosto da minha vida. Às vezes porque eu acho ela interessante, às vezes só de raiva. Eu quero viver para provocar raiva em quem não gosta de mim. Mas o cemitério é cheio de pessoas indispensáveis. E quando o Fernando Pessoa aconselha um suicida no poema Se Te Queres Matar, ele quer diminuir esse sentimento de autoimportância. Talvez falte para o depressivo a capacidade, de, às vezes, de rir de si e de achar, de olhar de um ponto perspectivo distinto, né? O tema do suicídio é um tema muito grave, como diz Camus, que é o único tema filosófico que nós deveríamos debater. É um pouquinho a nossa reação a tudo isso. É um tema que me causa um incômodo, porque eu não sei exatamente como fazer alguém que tem essa ideia se abrir, ou conversar, ou como encaminhar, se é o caso quase de forçar alguém a buscar. Por exemplo, eu consigo forçar uma criança a tomar vacina contra sarampo, independente de quanto ela chore. Eu posso fazer o mesmo com alguém que está com um caso grave de depressão e forçá-lo a buscar ajuda profissional, porque é uma pessoa que não está mais em pleno uso da sua capacidade de gerir causa e efeito, por exemplo, não tem essa parte frontal de um cérebro que pode gerir causa e efeito. Eu devo pensar assim? É possível forçar alguém a se abrir? As palavras, elas criam coerções também, né? As palavras podem desmontar e produzir compromissos, né? As palavras podem, às vezes, pressionar ou impulsionar uma pessoa, né? Claro que na prática da escuta, né, a gente não tem o mesmo nível de controle e de ordenamento que em outras técnicas, né? Você não sabe exatamente onde aquilo vai dar, né? Mas, quando se estuda comparativamente quais são as medidas mais protetivas contra o suicídio, os procedimentos mais eficazes, a gente chega em umas considerações muito, muito curiosas, do tipo assim, colocar um porteiro ou um representante policial perto da ponte de Golden Gate. Porque se você tem uma pessoa ali, naquela hora, dizendo você não vai passar, a média de suicídios cai. Ou seja, não é bem verdade. Claro, existem quadros assim, em que as tentativas são persistentes, em que é muito difícil a gente fazer frente a um quadro de base, mas talvez boa parte dos suicídios sejam suicídios impulsivos. Ou seja, suicídios em que, se você conseguisse aumentar o arco de palavra, o arco de ligação, se você, porque o que acontece quando você introduz a palavra, você introduz a dúvida. Você introduz a palavra, você introduz que você tem um lugar no outro. Você introduz a palavra, você começa uma conversa que tem que continuar. E quando você tem que continuar aquela conversa, você sai de uma espiral de pensamento e de aumento de convicção e de certeza que a solidão é realmente muito ruim para fermentar, para fomentar isso. Então, por exemplo, armas dentro de casa. Realmente fiz vídeos políticos dizendo que
do ponto de vista da saúde mental, é totalmente criminoso você colocar armas dentro de casa, aumentar a presença da arma, porque você, por um lado, isso pode se voltar impulsivamente contra minorias, contra condições vulneráveis, contra crianças, contra mulheres, e isso facilita muito o suicídio impulsivo. Briguei, estou às voltas com isso, e então a arma, se você tem uma disponibilidade, enfim, é realmente um perigo de saúde pública. Mas, tentando responder a tua pergunta, a gente pode, sim, estabelecer certos contratos, certas insistências. Você não quer que eu te ligue? Mas eu vou te ligar mesmo assim, meu caro. Não, mas eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu me resolvo. Tá bom, mas eu vou te ligar assim mesmo. Né? Tem uma companhia japonesa cujo o presidente perdeu o filho em função do suicídio. E ele decidiu montar, então, um sistema, né, que pudesse prevenir isso. Isso se desenvolveu uma coisa assim, vários estudos. Né? Um deles sugere o seguinte: quando alguém entra em sites ligados a suicídio, automaticamente as redes sociais daquela pessoa captam isso, interpretam isso e ativam os amigos que a rede social, o algoritmo identifica como mais próximos, e você ganhou um jantar com esse seu amigo. Você ganhou um passeio com esse seu amigo. Você ganhou uma atividade X com esse seu amigo. Ou seja, qualquer ideia. Se você consegue propor alguém dentro da vida, né, que esteja ali, você diminui muito. Né? Você não evita, né? Você não controla, você não coage, mas a gente pode ser bem chato e bem insistente com as nossas pessoas que nós amamos. Eu vou chamar alguém para dialogar conosco, na verdade, pedir ao Nelson que vá preparando um vídeo que ele selecionou, um trecho produzido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, justamente sobre depressão e suicídio. Nós vamos ouvir uma professora e uma representante da Associação pela Saúde Emocional das Crianças. Ambas falam sobre como lidar com o assunto na escola, esse tema muito importante que é a depressão e o suicídio infantil e de adolescentes. Então, Nelson, por favor, rode o vídeo que é bem breve, tem um pouco mais de 1 minuto. Por favor, Nelson. O que é chave é criar canais de comunicação. Os canais de abertura, de fala, de escutativa, são fundamentais. Há pouco tempo, em determinada aula, uma aluna começou a chorar. E ela levantou a manga da blusa e me mostrou os cortes que tinham no braço. É impactante, porque é um ser humano que está ali na tua frente se desarmando. No momento eu me senti muito frágil, né? Tentando proteger um outro ser humano. E o mais importante hoje dentro de uma escola é o não julgamento, o não reprovar e condenar o aluno por suas atitudes. Ai, é errado, ai, você não faz isso. Não. Fui conversando, deixando estreitar o laço mesmo ali, aquele vínculo da confiança. Eu percebo que ela ainda está retraída, ainda usa blusas compridas, mas eu percebo que ela está com um brilho num olhar que ela não tinha. Christian, tanto a Cláudia quanto a Juliana destacaram que o professor de educação, o professor, aquele que está ali na escola, é um dos primeiros a notar o sintoma de um jovem, de uma criança de depressão ou até uma tendência ao suicídio. Que conselhos você, que é um profissional da saúde mental, que conselhos você daria aos professores para poder trabalhar com esse sintoma detectado em crianças ou adolescentes? Acho que a primeira manobra, assim, nosso recurso natural mais básico para fazer frente à saúde mental é a escuta. Tá? A escuta não é simplesmente ouvir. Né?
A escuta é algo que a gente aprende, que a gente cultiva, que a gente precisa exercitar para poder transmitir para os outros. A escuta demanda tempo. A escuta não acontece no fast food, ela não é uma técnica que você pode exercer impessoalmente, né? A escuta envolve que a história daquele sofrimento possa vir, que a narrativa possa vir. E a narrativa depende de que ela seja contada e recontada, e uma vez, e outra vez, e uma terceira vez, que ela seja partilhada com aquela pessoa que a gente está escutando. Então, esse recurso, ele demanda alguma tolerância das escolas, né? Então, aquele professor, talvez, e ele pode atrasar para entrar numa aula, porque no corredor ele foi abordado por um aluno. Aquele aluno que está recorrentemente saindo da classe, fazendo coisas assim, confrontativas, muitas vezes ele está pedindo para ser escutado, né? Bom, pode ter, existem psicólogos que estão na escola, mas nem sempre a escuta ela consegue ser dirigida assim, para o profissional. Às vezes ela começa naquele primeiro contato com um professor mais sensível, que aborda aquela criança, ou aquele adolescente, e confere a ele algum tempo de escuta e entendimento e avaliação do problema, e encaminhamento, às vezes o encaminhamento para um profissional, um psicanalista, um psiquiatra, às vezes a inclusão de pais e familiares, às vezes você tem um trabalho, alguns colégios em São Paulo desenvolvem isso, que são equipes compostas pelos próprios alunos, que têm alguma formação básica em saúde mental. Eu já dei várias conferências e participo de vários cursos formativos dessa prática, de tal maneira que você tem ali localizado dentro da escola alguns alunos que são, vamos dizer assim, cuidadores, que usam, às vezes, uma pulseira, que são apresentados como referência, que são, vamos dizer assim, futuros psicólogos, futuros médicos, futuros nutricionistas, fisioterapeutas, e que têm, ou seja, uma inclinação para o cuidado dos outros, né? Isso quer dizer que vão se meter na vida e atuar? Não, vão simplesmente atuar como, essa é uma dica que eu dou para as escolas, né? Forme os seus whistleblowers. Whistleblower é o apitador, né? O tocador de apito. Aquele que está vendo o bullying acontecer numa classe. Aquele que está sabendo que aquela pessoa está faltando, mas não é porque ela está doente mesmo. Aquele que saca, que ouviu a história de opressão, que ouviu uma declaração daquelas que levanta o sinal vermelho, né? Do tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou pensando em não sei o quê. Isso corre entre eles. Isso vai circulando. Mas o que acontece? Quem é que vai ter a autoridade, a liberdade de dizer, gente, precisamos aqui de uma intervenção um pouco mais dirigida, chama o coordenador, chama o professor X. A gente pode constituir essas redes. Saúde mental é uma prática que se exerce sempre em rede, né? Quando a gente tem poucos nós nessa rede, mais vulnerável. Quando a gente tem muitos nós, né, essa rede é composta por alunos, professores, funcionários, psicólogos, gente de fora. Isso aumenta a capacidade de protetiva, isso aumenta a capacidade de recomposição, isso aumenta a nossa capacidade para abrir-se para isso, né? Porque muitas escolas consideram assim, isso é um efeito desses 40 anos de que os problemas mentais são problemas assim, uma diabetes mental, então a gente não pode fazer nada com isso, né? Chama um psicólogo. Isso está completamente ultrapassado. A nova política de saúde mental, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, é que todo mundo, todos os profissionais de saúde, todos aqueles que cuidam de pessoas, têm que ter recursos básicos em saúde mental. Então, isto aqui é um indicativo perigoso, aquilo lá me chamou a atenção, eu estou preocupado com você. Isto é uma cultura que se forma. Não é um curso que você vai e daí as pessoas têm lá um extintor de incêndio e quando a coisa aperta, elas
elas usam. Isso tem que estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? No enfrentamento, por exemplo, da segregação, da violência intersubjetiva, do bullying, da opressão, que são causas institucionais de sofrimento e de potencial vulnerabilidade para suicídio. Isso a gente sabe, né? Quanto mais assim institucionalizada é uma escola, ou seja, aqui a gente vende um serviço, são números, são todos iguais, e tem que passar no Enem, e vão entrar na USP. Isso é que a gente faz e entrega. Maior a chance de ali você ter transtornos mentais. Porque nós temos no canal um compromisso histórico, a reflexão, claro, mas quando eu criei esse canal também pensei em uma função direta no combate aos preconceitos. Já fizemos lives sobre racismo, sobre misoginia, sobre transfobia, LGBTfobia, e uma pouco conhecida e muito forte é a psicofobia. Esse preconceito contra as pessoas que têm qualquer especificidade mental que a faça sair do mainstream. Bom, muito da ciência psiquiátrica, dos estudos psicológicos, psicanalíticos, seja o que for, já trabalharam muito sobre depressão, suas características, mas como é que eu tento curar o preconceituoso psicofóbico da sua doença? Como é que eu trato a pessoa que não é depressiva, não é esquizofrênica, não tem bipolaridade, não tem síndrome de Munchausen, não tem agorafobia? Como é que eu trato a pessoa que não tem ou acha que não tem desse preconceito? Que um dia talvez vai ser estudado como doença. Sim, algumas são, né? Uma homofobia é uma fobia. Fobia é um sintoma, né? Mas a pergunta é muito pertinente, porque ela entranha, né, a saúde mental com processos sociais. E esse entranhamento realmente é verificável, né? A gente vai ver, por exemplo, a incidência de depressão em pessoas negras, ligadas à condição de exclusão, ligadas a efeitos do racismo, efeitos do racismo acumulado com preconceito de classe, preconceito de gênero, que vão se acumulando, formando verdadeiras devastações, né, psíquicas. Agora, como enfrentar isso, né, tua pergunta? Isso significaria enfrentar o que eu vou chamar aqui de teoria da doença, né? De o que a pessoa entende, significa, como ela interpreta o sofrimento, né? Como ela lida com o sofrimento. Porque, em tese, os transtornos mentais, eles são evoluções, eles são destinos ruins do sofrimento. O sofrimento não é patológico, mas ele é o pré-patológico, né? Ele pode, na medida que é descuidado, invisibilizado, não nomeado, maltratado, seja ele qual for, aí ele evolui mal. Aí ela forma sintomas e aí os sintomas ficam mais graves, ficam mais egodistônicos, ficam mais próximos da impulsividade e dos atos disruptivos. Então, como é que a gente ataca isso, né? Quer dizer, muitas pessoas têm uma teoria de que os transtornos mentais são fraquezas de vontade. Portanto, se eu olho para isso como um processo que tem uma relativa autonomia, eu estou confrontando a minha teoria própria, que ela diz o quê? Assim, de que isso é coisa de fraco. E é uma pessoa que é moralmente fraca. Segunda teoria, que geralmente vem junto com ela, vai dizer o seguinte: alguém que tem um transtorno mental, no fundo, está ofendendo a educação que recebeu. O pai, a mãe, a família, o lugar de origem, alguém fez alguma coisa errada. Então, reconhecer que eu tenho um problema aqui é, ao mesmo tempo, confrontar a educação que eu recebi. A terceira teoria, bastante popular, vai dizer assim: não, os transtornos mentais, eles são uma espécie assim de déficit de amor. A gente pode dizer, sim, em alguns casos narcísicos, isso tem que ver com os transtornos de reconhecimento, como a gente se reconhece, como a gente reconhece o outro, mas existe uma ligadura moral disso. Então, aquela pessoa, ela não recebeu o amor que ela devia, no casamento, na escola e assim por diante, né? Então, esse tipo de teorização, ela vai acoplar a ideia de que, então,
o outro, né? Aquele que não é como eu, aquele que sofre com um sintoma que não é o meu. Porque geralmente a gente fala da loucura alheia. A nossa própria, a gente moraliza, né? O louco são os outros. A nossa é um problema, vamos dizer assim, de caráter, é um problema de educação, é um problema que pode se resolver por transformações na realidade, né? Isso acaba, vamos dizer assim, dificultando o fato da gente olhar para esse problema como algo que pode ser transformado, né? Em relação, por palavra, por medicação. Por quê? Porque transformar isso não significa transformar e desafiar os seus valores morais. Infelizmente, a gente tem tido um recuo desta posição que vem dizendo que, no fundo, os transtornos mentais eles são falta de fé. Os grandes concorrentes hoje para o acesso a psicólogos, a psicanalistas, ao tratamento, é porque muito frequentemente a pessoa diz, olha, eu vou ter que desafiar, né, a retórica da fé, a minha crença, a minha legítima ligação com um determinado sistema de crenças. Bom, preconceito, né, que usa a religiosidade, nesse caso, para justificar a sua própria perpetuação. Né? Interessante, porque acho que nós passamos por reflexões teóricas muito importantes, que era o que era esperado de um pesquisador profissional da área, mas também por indicações práticas muito claras para a família, para quem sofre de depressão, para a escola, para quem lida com jovens e adolescentes. E lembrando que setembro é amarelo, porque estamos acima do passe livre do verde e ainda não chegamos ao vermelho, que é o colapso. Então, o amarelo é uma cor de atenção, e eu agradeço muito, Cristian. Nós vamos ficar por aqui. Agradeço a sua imensa colaboração. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser útil para muita gente. Eu tenho um profundo reconhecimento ao poder que a conversa pode ter sobre pessoas e sobre pessoas que estão sofrendo com depressão, e que as pessoas entendam que, assim como você não é culpado pelo tifo, pelo sarampo, pela difteria, pela coqueluche, você não é culpado pela depressão. Então, doença se enfrenta com profissionalismo e não com moral, nem com preconceito e nem com coisas que retroalimentam a depressão. Ninguém é culpado pela depressão. Eu agradeço muito a vocês e já anuncio que semana que vem, aqui no nosso mesmo canal, à noite, quinta-feira, teremos a presença do meu amigo e colega Luiz Marques, Dr. Luiz Marques da Unicamp, que é um especialista também em arte, mas ultimamente, nas últimas décadas, em ecologia, e ele vai falar sobre a Amazônia com dados muito atualizados. O livro dele acaba de ser vertido para o inglês, com dados muito atualizados, respondendo a questões concretas que eu vou fazer a ele. Afinal, a Amazônia tem a chance de virar uma savana degradada, como ele diz no livro, com a gravidade do problema ambiental na maior floresta tropical do mundo, e nós vamos debater essa questão que está tão em voga com dados objetivos e não com opiniões apenas. Então, peço que você se inscreva no canal, como diz na internet, nunca te pedi nada, se inscreva no canal, ative o sininho, e mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todas e todos aqui e pela presença do Dr. Christian Dunker com suas informações tão boas, tão precisas e, eventualmente, salvadoras de muitas pessoas. Muito obrigado, Christian, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, canal, prazer, uma honra estar com você. E, de fato, o teu canal é um serviço público, é um serviço também de saúde mental. A gente agradece pelo que você tem feito aí, para incluir as pessoas e dar instrumentos, dar referências, dar indicações de como elas podem se transformar o mundo e transformar seu sofrimento em outra coisa. Mais uma vez, também agradeço ao Nelson Garrone, que é a alma por trás dessa live, em vários sentidos, e foi um prazer. Até a próxima quinta-feira. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura.
E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Prazer, Carnal.